grandes em sua vida, que Deus tem o melhor para você, para a sua casa, sua família, que Deus surpreenderá você ainda por esses dias. Eu profetizo em sua vida que a riqueza de Deus, a prosperidade, a abundância está vindo sobre você. Bênçãos sem medidas estão vindo em sua direção. Que coisas inesperadas estão a chegar na sua casa, na sua família, no seu lar. Que Deus vai mudar o rumo da sua história. Deus transformará o teu choro em alegria. Que Deus vai colocar na sua vida coisas grandiosas que você não esperava. Que Deus está entrando na tua casa, na tua família e fazendo um milagre. Esta é a minha declaração. Aleluia. Um certo jovem veio a contar um testemunho de algo que ele considerara grandioso em sua vida. Ele ainda quando muito jovem, ainda com cerca dos seus 12 anos mais ou menos, não frequentara a igreja, seus pais não frequentaram a igreja, e ele em certo momento saiu com a sua mãe e foram na casa de uns conhecidos seus, que era algumas quadras da sua casa, e era um dia de noite, já um dia que já estava escurecendo, já estava chegando a noite, e chegando lá, esse conhecido tinha também um filho que era mais ou menos da idade dele. E ele perguntando do rapaz, que ele queria brincar com ele, ali um pouco, conversar, que sempre isso eles faziam. A sua mãe veio lhe dizer que ele estava na igreja, que ele tinha ido, que ele começara há certo tempo a frequentar a igreja, que era exatamente a menos de uma quadra de distância da sua casa até a igreja, que da casa onde ele estava, ele conseguia ver a igreja nitidamente, que era bem próxima, e ouvir. A igreja ainda era aberta, uma igreja de madeira. E ele ali fixando seus olhos ali, tentando localizar o rapaz, até que a certo momento ele conseguiu ele dentro da igreja. E estava tendo um culto já começando, e estava começando a tocar os hinos, a música na igreja. E esse rapaz fazia parte da banda daquela igreja. Esse jovem olhou lá dentro e se admirou, se espantou de ver ele lá. E perguntou para a mãe dele se ele estava tocando já há quanto tempo, porque não sabia. E ela contou que sim, que já fazia algum tempo que ele estava tocando. Esse mesmo rapaz que observava ali à frente ficou admirando aquela banda tocando. Aquela música, nem conhecia sequer aquelas músicas, mas ele ficou imaginando ele naquele lugar, aquela imagem tomou conta do coração dele. Ele se imaginara naquela igreja, tocando um instrumento assim como aquele rapaz naquela banda, embora ele jamais tivesse sequer visto um instrumento de perto e sequer frequentava alguma igreja, seus pais também não. E ele, por alguns dias depois, saindo dali, ele foi para sua casa e ficou com aquilo na sua mente. E ele continuara sonhando e vendo daquela maneira que ele achou tão bonito aquele hino sendo tocado, aquelas músicas, que aquilo invadiu a sua vida. Mesmo ele não conhecia sobre Deus, sequer imaginava qual era o processo para se tocar um instrumento, que sequer precisaria aprender um instrumento, mas simplesmente ele desejou, na sua simplicidade, de estar naquele lugar, naquela igreja, tocando aquele instrumento. Porém, ele foi embora e aquilo ficou na sua mente por algum tempo, e depois ele veio a esquecer daquilo que tinha acontecido com ele. E passado mais algum tempo, seus pais vieram a se mudar daquele bairro que ele morava, daquela cidade até então. Acabaram indo para um outro estado, a alguns bons quilômetros de distância. E parecia que, olhando aos olhos naturais, que nada aconteceu. Mas eu quero dizer para você que Deus contempla cada sonho seu. Deus está vendo a sua vida, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe como fazer em sua vida.
Não pense que você sonhar é algo de qualquer forma. Acredite nos sonhos, no poder da imagem que há na sua mente, aquilo que Deus pode fazer em sua vida. Deus tem milagres grandes sempre nos esperando. E não importa o tamanho do seu sonho, como que aquele que aconteça. E ele viajando foi embora. E numa outra cidade, ele acabou indo com sua mãe, se converteu numa igreja. Se passaram-se tempos depois. E podia algumas pessoas dizer que por um acaso ele voltou para aquele mesmo bairro anteriormente que ele morava. Voltaram para a cidade de novo. Alguns anos depois, na época ele tinha cerca de 12 anos. E quando ele retornara, que ele já fazia parte de uma igreja, ele começou a frequentar lá pelos seus 14, 15 anos. Ele se batizou nessa igreja até então. E por motivos inesperados, seus pais resolveram voltar de novo para aquele mesmo bairro. Motivos que não são relatados. E ele regressou exatamente. Daí um dia, ele voltando para seu bairro, era final de ano, ele procuraram uma igreja para ir num culto, porque ele tinha se acostumado a frequentar os cultos, principalmente final de ano ele queria passar na igreja, ele já com seus 16 para 17 anos, e ele procurou naquele dia, naquele bairro, rodeou de certa forma, e não encontraram nenhuma igreja aberta. Até que então, por um acaso, ele passou na frente daquela mesma igreja, a igrejinha que era exatamente igual, ele via quando ele era ainda adolescente, bem pré-adolescente ainda. E lá estava aberto, no culto. Ele entrou e começou a congregar naquela igreja. Ele se admirou e gostou de saber que era a única que estava aberta naquele momento. E ele resolveu então a continuar na igreja, e naquela igreja ele decidiu a partir daquele dia. E passado algum tempo, logo pessoas vieram a influenciá-los, a dizer a ele fazer aula de música. E ele ingressou fazendo aula de música. Passado mais ou menos, e naquele intervalo para aulas de música, passou um tempo, acabou-se as aulas. E voltaram um ano depois, por fim, passou-se mais algum tempo, e ele veio a se tornar um músico. Tocou exatamente na orquestra daquela igreja. Mais tarde ele relata que Deus revelou para ele por que realizou o sonho do coração dele e mostrou para ele numa visão exatamente tudo como tinha acontecido, da sua imagem que ele sequer lembrava, os seus 11, 12 anos, que ele viu aquele músico tocando e ele sentiu no coração de vontade e o desejo ardente de estar lá, sem se preocupar o como. E Deus fez uma mudança, demorou cerca de 5 anos, mais ou menos 6 anos, não sei exatamente, para que ele voltasse naquele mesmo lugar e realizasse o seu sonho. Eu quero dizer para você que talvez você tenha sonhado sonhos que ainda não aconteceram em sua vida, você até desacreditou deles. Mas eu quero dizer para você, não menospreze seus sonhos. Deus tem algo grande para a sua vida. Deus vai trazer novamente a sua vida. Comece desejando, imaginando, projetando como seria. Deus vai agir da maneira mais simples que você tenha. Você não precisa falar bem, saber um português de maneira exemplar a falar, mas na sua simplicidade Deus conhece seu coração, a sua vida. Ele fará algo grande na sua vida, na sua trajetória. Talvez você tenha parado de sonhar, parado de desejar, parado de acreditar nos seus sonhos. Eu digo para você, volte a sonhar, volte a desejar. Você precisa novamente buscar a fé. A fé é você ver aquilo que ainda não existe, como lá em Hebreus 11 vai dizer. É você olhar para as coisas que não são como se já fossem. É você ver através desse olhar da fé. É um olhar imaginário, na sua imaginação, mas não é qualquer imaginação. Essa imaginação é um poder dentro de nós, é a nossa quarta dimensão espiritual.
Lá muitas batalhas são travadas. E lá vai definir se os sonhos se tornarão realidade ou não. Não porque Deus não quer, mas porque o inimigo vai tentar roubar a sua semente. Ele vai tentar tirar o teu sonho do teu coração, dizendo para você que é impossível, que aquilo é bobeira, que aquilo é fantasia, que não dá mais, que o tempo passou, que as coisas estão difíceis, que você não tem condições. Mas sempre que vier a dúvida no seu coração, se vier a pergunta o como vai ser, é tarde para ser, não dá mais, as condições não dão, não se preocupe o como, porque Deus sabe como fazer na sua vida, Deus sabe como agir, Deus sabe a maneira perfeita de fazer todas as coisas em sua vida. Ele conhece todos os métodos e Ele vai fazer na sua vida grandiosas coisas. Ele vai agir de maneira tão grande na sua vida que você pode até nem esperar mais. Mas Ele tem para você algo grandioso. Deus é um Deus do impossível, é um Deus das causas grandes. A Bíblia vai dizer que se você puder crer, tudo é possível ao que crer. Lá em Marcos vai dizer isso. Mas vai dizer também que a sua fé, se ela não tiver obras, ela é morta também. Porque não apenas você acreditar, você sonhar, você vai ser levado a realizar algumas situações. Esse jovem, ele pôde sim realizar o desejo do seu coração, mas ele teve que fazer algumas coisas, algumas circunstâncias. Ele teve que participar de uma igreja, se batizar, teve um processo para tudo isso. Ele teve que começar a fazer aulas de música. As aulas não foram imediatas, teve um processo. Então há um processo para realizar o seu sonho, mas eles se realizarão. Precisa de algo na sua vida para que você de repente consiga a sua casa, seu carro. Vai ter um processo. Não digo para você que demorará igual a vida dele, que cada um tem seu prazo, seu tempo. Estou dizendo para você que vai levar 5 anos como ele para realizar. Mas não digo para você também que levará um dia, porque o tempo a gente não sabe. Mas eu digo para você, continue acreditando. Acredite nos seus sonhos. Acredite que Deus vai fazer. Deus vai fazer coisa grande em sua vida, Deus vai fazer milagre. Mas não em sua vida, em seu favor. Acredite nos seus sonhos, acredite que Deus trará o milagre. Aquilo inesperado, aquilo que você já perdeu a esperança. Quantos sonhos você tem? Quantos sonhos que já você não acredita mais? Que já passou muito tempo e você já não consegue acreditar mais que eles se realizarão? Você já não consegue enxergar ele mais. Embora às vezes você profetize e diga, eu acredito, mas no fundo você olha, você pergunta, mas como isso virá? De que maneira? Não consigo ver maneiras. Quando você está pensando assim, eu digo para você, você está fadado ao fracasso. Porque você está duvidando. Você está dizendo para você, não vejo condições, eu não sei como fazer. Mas eu digo para você, não se preocupe, nunca se preocupe como vai acontecer em sua vida. Abençoe em todo momento. Seja grato em todo o tempo. Agradeça por aquilo que você não tem, como se você já tivesse. Porque Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai mover conforme a sua fé. Então, quando você for orar, peça na oração, crendo que você já recebeu. A Bíblia vai dizer isso lá em Mateus 21 e 22. Que você não deve orar pedindo como se você quisesse, mas como se você já tivesse recebido. Porque ela fala para você usar o dom da fé que há em você. O dom da fé, como diz em Hebreus, é ver as coisas que não existem como se já fosse. Você está fazendo como Deus na criação, chamando as coisas à existência que não existem. Isso é profetizar na sua vida. Mas profetize em todo tempo, quando lhe faltar a fé, quando você começar a duvidar, quando você olhar e achar que está demorando demais,
e você começar a perder a esperança, profetize em sua vida. Profetize os milagres de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetize que Deus já está fazendo, já está agindo em todas as circunstâncias que você tem. Deus trará novidades para a sua vida, bênçãos inesperadas para a sua vida. Vai mudar a situação da sua história, do seu casamento. Vai mudar a situação do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, de um ente querido seu. Eu não sei quem você deseja, mas comece a declarar em todo tempo que o milagre de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família. As bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. Isso é em todo tempo, não é em algum momento. Deus fará milagres em sua vida. Eu quero que você que está ouvindo essa oração, essa palavra, que você comece a profetizar em todo tempo, que você coloque seus objetivos, escreva num papel, numa agenda, para que você leia em todo tempo, mas declarando com fé em todo momento, que você acredite no milagre de Deus, e Deus fará coisas grandes em sua vida. Eu quero fazer uma breve oração. Se você quiser fazer junto, faça, vamos falar um minutinho com Deus. Porque a minha oração sempre é de agradecimento, porque eu acredito que não temos que pedir nada, ficar pedindo, devemos agradecer como se já o tivesse. Então vamos orar? Deus, mais uma vez, quero te agradecer por essa oportunidade, este momento, essas vidas que aqui estão ouvindo, pessoas, eu não sei, eu não conheço cada um, mas eu quero te louvar desde já. Te louvar porque o Senhor ouve, o Senhor conhece a cada oração, a cada petição, e o Senhor está entrando com a providência em cada casa, em cada vida. O Senhor está agindo nesta manhã, nesse dia, está mudando a maneira de pensar de cada um. Eu te louvo porque Tu está mexendo na trajetória, na história dessas pessoas, está trazendo vida, está trazendo esperança a esses corações que já nem podem mais, às vezes, acreditar nos seus sonhos. Assim como este jovem, eu quero pedir-te, quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor já está agindo. Eu quero te dar graças, porque Tu já está movendo em cada uma dessas vidas. O Senhor está mudando a maneira de pensar. Tua palavra vai dizer que devemos ser renovados pelo poder das nossas mentes, pela renovação do nosso entendimento. Que o entendimento seja renovado. Essas pessoas vão viver o sobrenatural em suas vidas. Eu declaro sobre a vida delas abundância, paz, prosperidade. Eu declaro que a bênção está sobre a vida dela. O Senhor está entrando em sua causa nessa noite. Está curando, está trazendo vida, paz, abundância, alegria. Está trazendo a fé, conforto em cada coração. Que nas causas mais profundas, as que parecem indissolúveis, impossíveis, Tu já está agindo como fizeste na minha vida, que está começando a abrir o entendimento de cada um. Eu te agradeço desde já, eu te louvo, abençoa cada vida em nome de Jesus. Aleluia.